Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Os atuais critérios para o vício das drogas estão claramente definidos no Manual de Diagnóstico e Estatística de Desordens Mentais, 4ª edição de 1994, publicado pela Associação Psiquiátrica Americana, e será proveitoso discutirmos individualmente cada um desses critérios de uma maneira sucinta antes de analisarmos o vício de substâncias específicas. Qualquer combinação de 4 ou mais dos comportamentos a seguir relacionados justifica um diagnóstico psiquiátrico do indivíduo como sendo viciado. 1. Preocupação com as substâncias químicas entre os períodos de uso. Que a pessoa seja viciada em jogo, heroína, açúcar refinado ou cocaína, a experiência é um turbilhão de satisfações a curto prazo, dentro de um contexto maior de expectativa e frustração até que a expectativa seja satisfeita. Mas quando a substância viciadora é ilegal, a situação é mais psicologicamente complexa do que outra coisa. O envolvimento em atividades ilegais separa necessariamente o indivíduo de uma maneira fundamental das pessoas que não têm um envolvimento semelhante. Do ponto de vista do viciado ilegal, todo indivíduo com quem ele entra em contato é alguém que pode ajudá-lo a conseguir drogas ou entregá-lo à polícia. Todo mundo é um amigo ou um inimigo, e quase todas as pessoas serão inimigas, simplesmente em virtude da natureza da atividade. O vício de uma substância ilegal, por conseguinte, torna-se a característica que define a vida do viciado. Ele é o filtro através do qual cada encontro é percebido. Isso não é função da bioquímica do vício ou das características intrínsecas das substâncias em si. Não é raro que os pacientes hospitalizados se tornem viciados em morfina ou outros analgésicos durante o curso do tratamento, mas eles não experimentam a solitária psicologia eu contra o mundo do viciado ilegal, para quem os aspectos antissociais e secretos do vício são uma parte fundamental da experiência. Como comentou um pesquisador, é difícil para aqueles que nunca foram viciados em substâncias químicas ilegais compreender a importância que os viciados atribuem à droga de sua preferência. Não é raro que os viciados em cocaína admitam que, se forçados a escolher, escolheriam a cocaína em detrimento dos amigos, namoradas ou até mesmo da família. 2. Usando maior quantidade da substância química do que fora previsto. Posso me abster, mas não consigo ser comedido, declarou o erudito do século XVIII Samuel Johnson. Por acreditar que beber era moralmente errado, Johnson fez do chá, em vez do álcool, sua bebida predileta. Ele frequentemente tomava 60 xícaras de chá em um único dia. Mas poucas personalidades viciadas possuem o nível de insight de Johnson com relação à sua falta de controle pessoal. Ninguém começa a usar drogas com a intenção consciente de se tornar um viciado, e muitas pessoas que experimentam substâncias químicas ilegais nunca se tornam viciadas. Mas é característico do viciado tanto superestimar seu poder de autocontrole quanto subestimar a força de sua dependência. Enquanto a pessoa não se convence que já adquiriu o vício, é bastante provável que o indivíduo que usa drogas defina um viciado como qualquer pessoa que usa mais drogas do que eu. 3. O desenvolvimento da tolerância à substância química.
A dependência dos narcóticos e outras substâncias controladas pode se desenvolver rapidamente ou mesmo imediatamente no caso de drogas fortemente viciadoras, como a cocaína e o crack. A tolerância aos efeitos da droga também pode ser rapidamente alcançada. No século passado, a tintura de ópio, conhecida como láudano, era habitualmente usada como analgésico. A dose usual era de 20 gotas em um copo d'água, 2 vezes ao dia. Entretanto, o poeta inglês Samuel Taylor frequentemente consumia 2 litros de láudano por semana, e Thomas de Quincey consumia até 8.000 gotas da droga diariamente. Esse volume teria sido rapidamente fatal para um consumidor inexperiente. O fenômeno da tolerância às drogas de um viciado, com a óbvia consequência da necessidade de maiores quantidades da substância, determina que o hábito precisa se tornar uma parte cada vez maior da sua vida. Uma vez mais, é importante enfatizar o efeito de isolamento que essa busca das drogas terá no relacionamento do viciado com a sociedade e salientar que esse isolamento pode ser uma importante intenção subjacente do vício da pessoa. 4. A síndrome de abstinência característica da substância química. Todas as drogas formadoras de hábito, inclusive a cafeína, o açúcar e o chocolate, produzem sintomas de abstinência quando seu uso é descontinuado. Algumas vezes, o sistema sofre um choque violento. No caso de uma pessoa que beba muito, por exemplo, a repentina privação do álcool pode causar convulsões e até a morte. Os romances e os filmes frequentemente descrevem a retirada total da heroína como sendo intensamente dolorosa, e isso é verdadeiro. Existem indícios, contudo, de que o sofrimento que acompanha a retirada da heroína possa ser influenciado tanto pela situação em que a privação tem lugar, quanto pelas expectativas da pessoa que usa a droga. Nas comunidades terapêuticas que desestimulam a expressão do sofrimento durante a retirada da droga, os viciados em recuperação experimentam bem menos desconforto do que costuma acontecer em outras situações de desintoxicação. Em muitos casos, a privação da heroína se parece com um caso grave de gripe. 5. O uso da substância química para evitar ou controlar os sintomas de abstinência. Apesar do fato de que os sintomas de abstinência podem ser influenciados por fatores externos, o medo do viciado de uma experiência extremamente difícil é frequentemente empregado para justificar a continuidade do vício. Muito tempo depois dos prazeres decorrentes do uso da droga terem se tornado inatingíveis, o medo dos sintomas da retirada dolorosa pode motivar a continuação do uso. 6. Esforços repetidos para interromper ou diminuir o uso da substância química. Apesar do poder de autocontrole que os viciados frequentemente atribuem a si mesmos, particularmente nos primeiros estágios do seu envolvimento com as drogas, eles frequentemente se veem atraídos em direções opostas durante o curso do vício. Por um lado, eles são confrontados pela condenação legal e moral da sociedade como um todo. É claro que essa rebeldia do viciado pode ser dolorosa, mas também pode despertar intensos sentimentos de resistência. E por outro, o viciado geralmente ingressa em um grupo formado por outras pessoas que usam a droga e que estimulam a continuação do vício, e perderá a amizade dessas pessoas se parar de usar a droga. No decurso de um único dia, o viciado é exposto literalmente a centenas de mensagens que o levam na direção das drogas e o afastam delas. Não deve causar surpresa, portanto, o fato de o vício incluir tipicamente muitas tentativas fracassadas da pessoa de permanecer afastada das drogas. 7. A intoxicação em ocasiões inadequadas, como no trabalho, ou quando a abstinência interfere com o funcionamento no dia a dia. É difícil definir o estresse, mas é fácil reconhecê-lo.
Ele não é um sentimento bem definido como o amor ou o medo, mas está presente na nossa vida em quase todos os momentos, e ele se faz sentir tanto física quanto emocionalmente. Acredito que esse estresse penetrante seja um fenômeno único da vida moderna e que nada parecido com ele tenha existido até relativamente pouco tempo na história da humanidade. O caçador pré-histórico que tentava arremessar sua lança contra um tigre dente de sabre certamente sentia um medo intenso. O homem da cidade medieval, ameaçado pela peste, sem dúvida se sentia apavorado. E os fazendeiros do século XIX das planícies americanas devem ter se sentido indefesos quando sua colheita era ameaçada pela seca. Mas esses sentimentos pelo menos tinham uma causa clara e efeitos conscientemente percebidos. Além disso, a religião, sob uma forma ou outra, sempre fornecia uma explicação para os problemas que estavam ocorrendo, bem como conforto para ajudar a enfrentá-los. Hoje em dia existe, sem dúvida, bem menos terror do que no passado, mas há mais tensão, um nível de ansiedade subjacente de baixo a moderado. Para o viciado, as drogas podem proporcionar um antídoto químico para o problema do estresse, uma realidade alternativa cujas dificuldades e perigos podem ser preferíveis às exigências da vida do dia a dia. Isso não significa que cada pessoa que usa heroína ou cocaína se retire durante vários dias de cada vez para uma barraca de tiro ao alvo em alguma área oprimida da cidade. Pelo contrário, o viciado pode simplesmente fechar a porta do seu escritório por alguns momentos. No entanto, tão logo o viciado passa a contar com esse método de redução da tensão, este pode adquirir vida própria. O que começou com uma ação voluntária destinada a atingir um pique voluntário torna-se uma compulsão que visa evitar uma privação debilitante. 8. A redução das atividades sociais, ocupacionais ou recreativas em favor do uso adicional da substância química. É tão maravilhoso que você não deve experimentar nem mesmo uma única vez. Essa citação, que frequentemente aparece em livros sobre o abuso das drogas, é atribuído a um usuário anônimo de heroína tentando descrever sua experiência inicial com a droga. Sua observação paradoxal expressa apropriadamente o poder que certas drogas têm de primeiro ocupar e depois preocupar completamente a consciência de uma pessoa. O preço do êxtase quimicamente induzido é a crescente apatia com relação a todas as outras coisas. Isso foi experimentalmente demonstrado com ratos de laboratório que ficaram viciados em cocaína. Para obter a droga, os animais viciados não dão atenção a nenhum outro estímulo, inclusive para obter comida, água ou copular com outro rato. Essa diminuição do interesse é uma característica que define o vício das drogas e um de seus aspectos mais perigosos. O consumo das substâncias químicas continua apesar dos problemas sociais, emocionais ou físicos relacionados com seu uso. O escritor William S. Burroughs, que tem hoje mais de 80 anos, tem sido viciado em heroína durante toda a sua vida adulta. Em seu romance intitulado Junk, ele escreveu: "A droga não é uma onda, é um estilo de vida." Tanto a longevidade de William quanto sua produção de obras criativas são certamente pouco características das pessoas que habitualmente usam drogas, mas ele está correto ao descrever o uso da droga como mais do que uma simples sensação produzida por uma série de reações químicas no corpo. O vício é uma orientação todo abrangente com relação ao mundo, e diante dele, tudo o mais se torna pouco importante. Talvez isso até seja uma intenção latente na mente da pessoa que usa a droga, para quem o eu físico se torna tudo o que ele conhece, tudo o que ele precisa conhecer e tudo o que ele quer conhecer. A interpretação psicanalítica do vício registra suas origens nas necessidades de dependência insatisfeitas
nos primeiros estágios da vida e, em um certo sentido, o viciado efetivamente regride ao estágio do bebê que mama no peito ou na mamadeira. Nada mais importa, nada mais existe, e a perspectiva de que a fonte de alimentação possa ser removida é simplesmente aterrorizante. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.